Muito bem, jovens, hoje a gente vai falar sobre algumas verdades, algumas mentiras sobre o Grok. Vou tentar reunir aqui algumas informações e tentar explicar para vocês, porque eu vejo muita desinformação em alguns vídeos e que a galera também traz lá no nosso grupo do Telegram e eu acabo vendo e vejo que falta ali um pouco de conhecimento, e a ideia aqui é passar esse conhecimento, por isso que a gente fez o canal do Didico.ia, que é para compartilhar, para a gente aprender sobre como utilizar a IA. E a IA do Grok, ela tem várias peculiaridades, e eu vou falar isso hoje aqui no vídeo, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e se o conteúdo for bom o suficiente para o senhor, deixa um like e um dislike, caso você não goste. E é isso, bora lá falar sobre o Grok e as suas mentiras e verdades. Eu vou começar aqui, vamos começar pelo mais básico de tudo, que é essa parte daqui. Eu vi alguns vídeos de pessoas da internet falando que isso aqui são como se fosse o motion control, que seria o quê? Quando você faz uma imagem, você tem um vídeo e você faz esse vídeo a partir desse outro vídeo, mudando o personagem. Eu fiz o vídeo passado de segunda-feira, é sobre isso, que é para imitar os movimentos. Então você faz um vídeo de movimento, e aí vem com uma imagem, e você pede para trocar a pessoa que está se movimentando pela pessoa da imagem. E no vídeo tá tudo bem explicadinho, mas isso aqui não é isso. Essa parte superior aqui dos modelos que existem dentro do Grok, nada mais é do que igualzinho essa parte que tem aqui do ChatGPT. Aonde ele tem alguns modelos prontos de prompt, né? Então, na verdade, tipo, quando você manda o personagem dançar assim, você vai clicar e ele vai fazer um prompt que descreve o que o Guaxinim tá fazendo, por exemplo, ou o que essas meninas aqui do Soda Pop tá fazendo. E eu fiz alguns testes aqui para mostrar para vocês de que nada mais é do que um prompt, né? Ele traz o prompt aqui, ele dá a sequência de movimentos através do tempo. Uma coisa que é legal, que através desses modelos já pronto, você consegue ter uma base para criar os seus vídeos, né? Você consegue entender através desses modelos aqui como que o Grok lê os prompts e aí adaptando para você. Mas ele não faz um motion capture do seu personagem. Então, tipo, ele não é uma captura, não é um motion control da sua imagem. Coisa que eu vi muita gente falando essa informação de que ele ia fazer o Guaxinim dançando igual, e não vai dançar igual. Tanto que se você ver como que o meu personagem aqui dança versus o que o personagem lá tá dançando, é totalmente diferente. Tirando a parte que ele levanta a cabeça no final ali, plá. Então aqui é um bom exemplo de que isso não é verdade. Eles são templates, né? Por exemplo, ó, isso aqui é um template que foi utilizado, todos esses templates estão aqui, e muitas vezes vai ficar bem ruim, tá? Tipo, dá um ligo, a garrafa ficou flutuando, dançou meio estranho pra caramba, então tenha em mente isso. Não vai sair exatamente igual aos modelos aqui, ele vai transformar, que é a mesma coisa também no Gemini, né? Tipo, às vezes no Gemini você fala, quero criar uma imagem, ele traz alguns estilos aqui pra você. Então, basicamente é isso, tá? É legal pra você treinar. Outra coisa que eu ouço muita gente falando é sobre a parte de criação de vídeo agora com mais de uma imagem, né? No caso, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo meu, e a pessoa falou o seguinte, né? Alguns vídeos eu vi falando sobre isso, que dá pra você fazer primeiro frame e último frame. O que é o primeiro frame e o segundo e o último frame? Nada mais é do que você pegar. Eu vou pegar esse aqui, por exemplo, que eu fiz esse teste, tá? Acho que não é esse aqui, peraí, só um segundo. Isso, é esse teste aqui. O que acontece? Eu coloquei o primeiro e o último frame. Ele não vai fazer que nem o Kling, ele não vai fazer que nem o Seedance, o Runaway. Então, assim, que tem essa pegada que eu boto o primeiro frame do vídeo e boto o último, e ele vai fazer uma transição entre esses frames. Isso não é verdade. Aqui no Grok isso não funciona. O que ele vai fazer, assim, bem mais ou menos, é entender que o último frame é você caído no chão, por exemplo. Mas não vai ser exatamente igual ao frame, a imagem. Isso o Grok não faz. Por quê? Porque essas imagens que estão aqui, que nós subimos de referência e chamamos elas nos nossos prompts, elas são pra gente adicionar elementos dentro da cena. Então pensa assim, eu vou mostrar aqui um exemplo bem rapidão pra vocês. Segura aí um segundo. Bom, aqui eu tenho um excelente exemplo que é, por exemplo, o que eu fiz? Como que funciona esse lance do Grok, tá? Eu passei o meu personagem de referência com o estilo de folha de referência que eu já ensinei aqui no canal, dá uma olhada aí nos nossos vídeos. Passei um objeto, que é a bola, tá? E passei o meu cenário, que é essa parte aqui. O que o Grok fez? Ele juntou
esses 3 objetos na mesma cena. Ele não faz o primeiro frame e o último frame. O que ele faz é juntar esses objetos da mesma forma que eu fiz aqui. Juntei uma bola, juntei o cenário e juntei o personagem. Eu poderia colocar um outro personagem aqui, eu poderia, por exemplo, colocar um carro chegando, eu poderia fazer N fatores, mas entenda que você vai colocar objetos na sua cena e não fazer o primeiro frame e o último frame e a transição entre eles. Isso não rola, tá? Isso não tá acontecendo, isso não dá pra fazer ainda no Grok. Pode ser que saia uma atualização e isso aconteceu, acho que vai acontecer, tá? Porque muitas das IAs de vídeo hoje faz essa transição de primeiro e último frame. Mas eu acho que é questão de tempo, o Grok tá melhorando bastante. Outras coisas que eu vejo aqui, muitas vezes a pessoa mostra o prompt do Grok, ou do Vel, ou de qualquer outro IA, e acha que vai ter o lip sync ali, que a pessoa vai falar direitinho, que vai sair exatamente como você quer, e a verdade é que isso não acontece. Por que eu acho que o Grok, ele é excelente para quem tá começando a criar vídeos com IA? Primeiro, gratuito. Você pode gerar muito vídeo. E podendo gerar muito vídeo, você pode errar bastante. E lembrar que o prompt nunca vai sair exatamente igual ao que você pediu. A IA, ela trabalha com probabilidade. Então, sempre vai mudar um negocinho ou outro e você vai sempre ter que fazer mais e mais vídeos. Coisa que, se você for usar o Vel, o Sora, o Kling, o Seedance, qualquer uma dessas, você vai pagar por créditos para usar elas. E se errar o prompt, irmão, vai sair uma bosta e você perdeu o crédito. Eles não vão devolver seu crédito porque não saiu do jeito que você queria. Já no Grok você consegue fazer isso. E é um bom lugar para você estudar mais sobre criação de prompt para vídeo, por exemplo. Até para fazer vídeo e para imagem. Apesar que para imagem eu recomendo você utilizar o Flow com o Nano Banana 2. Aqui é ilimitado e você também pode ficar treinando as suas criações, né? Então tenha em mente que o Grok ele é excelente para isso por causa disso, porque vai sair diferente, vai sair errado e a hora que acertar esse vídeo você salva e já era. Me perguntaram se vale a pena assinar o Grok. Cara, eu acho, sinceramente, que vai depender muito do que você vai fazer, tá? Quais são os plus de assinar o Grok? Você vai ter uma qualidade de resolução melhor, mas não quer dizer que a qualidade dos seus vídeos vai ser melhor, né? Você vai ter mais, por exemplo, uma resolução lá, se não me engano, é até 720p. Deixa eu voltar aqui. Você consegue fazer em 720p e aí vai fazer um upscale, e quem não paga faz em 480p. Isso é questão de tamanho do vídeo, né? Não é a qualidade dele, porque o vídeo em si vai ser igual para os dois. E o outro grande plus é de fazer de 6 para 10 segundos. Mas sendo bem sincero, dependendo do que você for utilizar, 6 segundos você vai colando uma cena atrás da outra, já resolve. Lógico, se você já tem um canal que já tá bombando e você já conseguiu evoluir bastante coisa, tem bastante gente vendo, quanto mais segundos você puder gerar de vídeo, melhor. Aí, nesse caso, eu recomendo você assinar o Grok. Caso contrário, não sei. Existem outros fatores que eu assinaria o Grok, tá? Um desses fatores, por exemplo, é a própria IA de conversa dele. Das IAs, eu tenho, hoje, eu pago o GPT, o Cláudio e pago o Gemini. Tá? Essas 3 eu pago, porque eu trabalho com elas com programação e por questão dos meus clientes e tudo mais. Agora, pensando se você está querendo criar um canal, você está querendo ganhar uma grana com IA, fazendo vídeo, fazendo imagens, essas coisas, o Grok ele é o melhor dessas 4 aqui que eu estou apresentando, por questão dele ter uma base de dados muito robusta por causa do X, que é o Twitter, né? Ele entende muito de fazer a parte de SEO, de título da thumb, chamada para ação, ele é muito bom para isso. Então, nessa parte de otimização de canal, ou de otimização ali do seu Instagram ou do TikTok, ele, para mim, é excelente. Tanto que eu estou pensando seriamente em assiná-lo. Apesar que da versão gratuita, ele tá me resolvendo bastante. Uma coisa que eu achei extremamente animal foi que agora ele também vê vídeos. Só que ele vê vídeo de um jeito diferente do Gemini. Porque o que o Gemini faz? Você manda seu vídeo aqui do Google, ele vai transcrever via API do Google, do YouTube, o seu vídeo, e ele vai fazer um resumo do seu vídeo. Legal, do caralho, porque todo mundo usa o YouTube para estudar, para pegar referência, para aprender alguma coisa. Porém, o Grok, ele consegue fazer isso vendo o seu vídeo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um teste, passei um vídeo meu, aí ele fez um resumo, falou o que eu estava fazendo lá, e ele não tem conexão direta com o YouTube. Tá? E aí eu falei assim, beleza, mas o que eu faço aos 2 minutos do vídeo, né? O que eu tô fazendo? E ele descreveu bonitinho. Isso é uma feature nova, tá? Que chegou faz pouco tempo no Grok, mas que agora ele vê vídeo também. E não vê só vídeo do Grok, ele vê vídeo do YouTube. E isso te ajuda muito a fazer descrição do seu vídeo, fazer o SEO do seu vídeo, fazer thumbnail, descrição. Isso ajuda demais.
demais, coisa que o Gemini ele faz, mas ele é muito ruim para essa parte de SEO do canal. E isso é extremamente importante. Caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo falando bastante sobre essa parte de thumbnail, criação, como utilizar isso para quem é creator, tá? Usar a IA para quem é creator. Então, pensando nesse ponto, talvez até compense você pagar o Grok por essa análise que ele faz, ver vídeo e tudo mais. Eu perguntei para ele como que ele iria ver o vídeo, ele vê frame by frame, mas espaçados, e ele consegue, tipo, animal muito diferente do que o Gemini faz, mas agora o Grok também vê vídeo, e pelo teste que eu fiz ele não vê vídeo, só que está no X, ele também vê vídeos do YouTube. Precisaria fazer mais testes, mas isso também é uma feature que vale muito a pena você pensar na hora de contratar uma ferramenta de IA. Do mais, eu acho que são esses os pontos negativos, algumas verdades e mentiras sobre o Grok. Espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma legal para vocês. Tem bastante coisa, eu gosto bastante de utilizar o Grok para quem tá começando. Eu sei que existem ferramentas muito melhores do que elas, só que são pagas e você tem que estar manjando muito. Eu vou tentar trazer mais sobre outras IAs de vídeo aqui no canal, mas o Grok, ele é por enquanto, tá? Porque isso qualquer momento, o Elon Musk pode chegar e falar, não, vou começar a cobrar e não tem mais a versão gratuita do Grok, desculpa. Mas, por enquanto, ela é a melhor opção para você aprender e para você começar alguma coisa, o seu negócio, as suas criações, o seu canal e etc. Eu recomendo demais e gosto demais dessa ferramenta. E do mais, é isso. Vou deixar alguns recadinhos agora sobre o grupo do Telegram. Caso você não saiba, a gente tem um grupo no Telegram. Você é extremamente bem-vindo para participar dele. Nosso grupo está crescendo, a maior comunidade de IA do Brasil. E a gente está fazendo um desafio. E esse desafio está aqui na aba Desafio. E também tem alguns outros detalhes, mas é um desafio para a gente treinar sobre criação de imagem e geração de vídeo com o Grok ou qualquer outra ferramenta. No caso, eu vou pedir para utilizar o Grok. Todas as etapas desse desafio tá aqui, vai ter um prêmiozinho para quem ganhar. Mas se você entrar no grupo também procurando prompts de imagens, aqueles que eu fiz com 75 prompts tá aqui, os de vídeo tá aqui na lateral em prompts de vídeo. Então, dá uma entrada lá, tudo que eu faço aqui no canal eu coloco lá, e também tem uma novidadezinha que é essa aqui, que eu tô fazendo uma área de... Para onde estão os prompts, né? Para ficar mais fácil, em vez de ser um XLS, você utilizar essa área aqui, que vai ter uma imagenzinha de referência, aqui tem o prompt, então eu tô criando essa página tanto para os prompts de imagem, tanto para os prompts de vídeo, o link vai estar lá no nosso grupo também, e do mais, é isso, espero que você tenha curtido o vídeo, se curtiu, deixa um like, isso é extremamente importante, se inscreva no canal, caso esse conteúdo seja interessante para você, eu vou estar sempre trazendo mais novidades, tem um recado, na sexta-feira vai sair mais uma lista de prompts de iluminação, então fica ligado, e conta aí nos comentários se você curtiu o vídeo, se você gosta de utilizar o Grok, quais são os seus problemas com o Grok, vamos trocar uma ideia, e siga aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia, e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo!